Oi, gente! Olha eu aqui de novo pra vocês. Conforme eu prometi, hoje eu vou contar pra vocês como é que foram os meus partos. Vocês assistiram aí na semana anterior o vídeo do relato dos partos, tanto do meu marido, pai da Marcela, quanto o relato do meu parto, que a minha mãe contou. Agora vocês vão saber como é que foram os partos da Laura, essa aqui da foto, da Pietra e do Pedro. Meus 3 filhos. I'm gonna love you. Vou começar pela Laura, porque ela é a mais velha, né? Laura já tá com 17 anos, foi a minha primeira filha. E eu vou começar contando da gestação dela. A gestação da Laura foi uma gestação no começo tranquila. Só que como era a minha primeira filha, eu não tive muito controle, eu queria mostrar a barriga logo. E a gente no primeiro filho... demora muito a aparecer a barriga, a gente ainda não tem muita dilatação. Eu era nova, eu tinha 21 anos, enfim. Eu achava que eu podia comer tudo. Aí eu saía comendo tudo. Engordei. E cheguei a 24 quilos ao final da gestação. Isso já seria muito se ela tivesse nascido de 9 meses, mas a Laura nasceu de 34 semanas e 5 dias. Ou seja, eu não cheguei nem no 9º mês de gravidez. O início da gestação eu tinha muito enjoo. Na verdade, eu enjoei até o 5º mês. Se não me engano, até a 20ª semana. Quando o enjoo passou, e mesmo enjoando, eu vomitava, comia. Eu consegui engordar engordar bastante, inclusive. Quando eu cheguei ao 7º mês, lá pelas 30 semanas, se não me engano, a minha pressão começou a subir. Eu passei a ter que fazer as consultas semanais e eu tinha que fazer Doppler fluxometria, ultrassonografia com Doppler fluxometria toda semana para controlar como é que estava a situação. Quando eu cheguei às 34 semanas, já não tinha, a minha placenta já tinha entrado em grau 3, eu já não tinha mais quase líquido nenhum. E aí ela falou: você vai ter que ganhar um neném, a gente vai ter que interromper sua gravidez, o bebê tá entrando em sofrimento. Eu fui pro Hospital de Clínicas de Niterói, na época era um dos melhores hospitais, com a melhor UTI neonatal, e a Laura ia precisar, eu não sabia que ela ia precisar, eu fiquei sabendo depois. Então, no dia 3 eu fui lá para me internar. Não tinha vaga. Cheguei no hospital, com toda a guia de internação, era pra Laura nascer no dia 4 de manhã. Eu passaria a noite internada pra no dia seguinte de manhã a médica me operar. Mas não tinha vaga, então eu voltei a dormir em casa. Não dormi, né? Fiquei naquela ansiedade em casa. E aí quando cheguei no dia seguinte de manhã, cheguei no hospital umas 6 da manhã, falando, já tem vagas? Aí ela falou, as meninas falaram, gente, os médicos ainda não passaram visita, ainda não liberaram o quarto, não tem como. O primeiro quarto que desocupou, eles me internaram. Eu ainda passei o dia todo aguardando a médica em jejum absoluto e a Laura nasceu às 7 da noite. O meu parto foi assistido por a minha médica, que era a doutora Cristiane Najib. Eu não sei nem mais onde ela anda, tem muitos anos isso. Mas a médica, ela teve uma assistente e, se não me engano, eram 7 ou 6 residentes na sala de parto. Era muita gente. Eu ganhei a Laura antes da lei que permite o acompanhante na hora do parto. Então eu não tinha direito a um acompanhante e também naquela época não havia o hábito de se pedir um acompanhante. Então eu fiquei sozinha, com a equipe toda, né? Muita gente. Enfim, o parto foi tranquilo. A minha pressão ficou controlada durante o parto e correu tudo bem. A Laura, quando nasceu, não chorou e foi levada para UTI neonatal. Eu só fui conhecer a Laura no dia seguinte ao parto. Ela não chorou. Não. No dia seguinte, quando eu cheguei na UTI neonatal para conhecer a Laura, eles me autorizaram. Eu acordei, eles me deram um banho. Eles me autorizaram a ir amamentá-la. E eu cheguei lá para conhecer minha filha e amamentar. Ela era um bebê imenso.
E aí eu descobri um nome, GIG, Grande para a Idade Gestacional. Eu nunca tinha escutado isso. Quando eu cheguei na incubadora dela, Laura era roxa, ela era muito vermelha. E eu estranhei, eu falei... Gente, por que ela é tão vermelha? Aí a enfermeira falou comigo... É porque ela vai ser morena. A criança, quando ela nasce assim, ela vai ser moreninha. Aí eu falei, E eu olhava pra Laura era um bebê. Laura nasceu com 3,610 kg, 49 centímetros. Ela, para um bebê de 34 semanas... Ela era muito grande. Ela não respirava sozinha. Então ela tava com sondinha, ela era um bebezão. E dentro da UTI só tinham bebês prematuros muito pequenininhos. Tinha um bebezinho que cabia numa caixinha de sapato, assim, que tinha nascido de 20 e poucas semanas. Então era engraçado, porque era uma bebezona imensa, parecia um bebê de 3 meses. No meio daquele monte de bebezinho pequenininho. Mas ela era doentinha, né? Precisava ficar ali. Mas graças a Deus, uma semaninha teve alta e tá aí até hoje. O Pedro. Pedro foi meu segundo filho. Quando Laura tinha 2 anos, eu engravidei do Pedro. Então, quando o Pedro nasceu, eu fiquei com 2 bebês em casa. Laura ainda chupava chupeta, Laura ainda usava fralda. E o Pedro também. Então, Laura pegava a chupeta do Pedro e chupava. Então, você imagina como é que foi ter os 2 em casa. A gestação do Pedro foi uma gestação muito tranquila. Eu quase não enjoei. Eu enjoei o normal, que geralmente se enjoa até a 12ª semana, mas não é aquele enjoo de insuportável. Foi tranquilo. Não tive nenhum tipo de intercorrência. Foi uma gravidez tranquilíssima. Fui com ele até as 39 semanas. Ele estava previsto para nascer de 40 semanas, mais ou menos no dia 15 de fevereiro. E eu pretendia ter o Pedro de parto normal. Bom, no dia 9 de fevereiro eu senti uma cólica, uma coisinha aqui atrás. Liguei pro médico que eu tive com o Dr. Plínio em Cordeiro, nessa época eu tava lá. O Dr. Plínio falou, eu tô de plantão aqui no hospital, vem pra cá. Aí eu fui, cheguei lá, ele me deu toque, eu tava com 4 de dilatação. Ele falou, o bebê já vai nascer, vamos ficar, vai em casa, busca a bolsa, toma um banho e tal, pega sua bolsa, a bolsa do neném e volta, porque daqui a pouco o neném vai estar aí, vamos esperar um pouquinho que já vai voltar. Tá, fui em casa, arrumei tudo, voltei com muita calma. Cheguei no hospital, aí ele me falou assim, vamos tentar ter parto normal? Eu vou. Vamos? Eu sei que quando aquilo começou a doer, eu falei assim... Me corta. Não aguento. Me corta. E aí me deram anestesia e eu tive cesárea, não dei conta de ter o parto, o bendito parto normal. Pedro, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Pedro nasceu de 4 quilos, de 3,925. Um bebê enorme. Do Pedro eu engordei 12 quilos durante a gestação toda. Com 51 centímetros, era um bebezão, mas cabeludo, não chorava quase, era tranquilo, foi um bebê que teve pouca cólica. Ele começou a me dar mais problema de saúde e tudo depois de 1 ano que ele começou a ter crise de asma. O Pedro é asmático e a partir daí ele começou bronquite e asma. A gente teve que tratar, Pedro fez 6 anos de tratamento com vacina para asma. Mas isso aí é outra história. O parto do Pedro, a gente tinha combinado tudo de fazer a ligadura de trompas. Eu já tinha a Laura, e aí eu já tinha o Pedro. Um menino, uma menina, um casalzinho excelente, vamos ter só eles 2. Na hora do parto, o médico me falou, você tem certeza que você quer fazer a ligadura? Seu filho é muito lindo. Quem tem filhos lindos assim, a sua filha é muito linda e seu filho que acabou de nascer é muito lindo. Quem tem filhos lindos assim não deveria ligar, você é muito novinha. Eu tinha 24 anos. Eu tinha pago a ligadura particular, eu ia fazer fora plano de saúde, né? Pois ele não quis me ligar. Eu também fiquei titubeante, assim, né? Depois de ele falar isso. E ele devolveu depois o dinheiro da ligadura. A gente não fez a ligadura e acabei... Por conta disso, vindo a Pietra. Mãe, o que é ligadura? Não tem mais bebê. Que teve uma história de um filho seu que você quase cagou ele na privada? É o Pedro. A Pietra
A minha gestação dela foi uma gestação mais complicada. Eu passei alguns problemas pessoais, mas não foi complicada por causa da Pietra. Ela foi um bebezinho excelente na minha barriga, mas eu tive outros problemas pessoais que tornaram a gravidez mais complicada. Passei por muita emoção, momentos difíceis. Que agora eu não venho o caso contar, mas foi difícil. E isso fez com que minha pressão também desse uma mexida, né? Da Pietra, eu engordei 9 quilos durante toda a gestação. 1 quilo por mês eu consegui. Foi a filha que eu engordei menos. Então, assim, da Laura 24, do Pedro 12, da Pietra 9. Eu consegui ir mantendo, diminuindo. Depois de tudo que eu tinha passado com a Laura, eu aprendi que o sobrepeso na gestação ele pode causar, além da hipertensão, diabetes gestacional, o bebê GIG, que foi o que aconteceu com a Laura, grande para a idade gestacional, um parto prematuro. Então não é legal, gente, mulheres não engordem na gravidez tanto. Quando eu tava com 34 semanas, se não me engano, a médica achou que eu não fosse conseguir chegar às 40 semanas por conta desses problemas que eu vinha passando. Isso estava mexendo muito com a minha saúde. E ela me deu uma injeção que eu não me lembro agora qual é o nome, mas que é usada para amadurecimento pulmonar do feto. Então a gente costuma tomar 30 dias antes do parto. Pode passar um pouquinho mais, mas é uma precaução que talvez se eu tivesse tomado da Laura, não tivesse tido esses problemas. De ter que ir pra UTI e tudo mais. E aí eu tomei essa injeção, que eu gostaria de lembrar o nome, mas eu não lembro, um corticoide, se não me engano. Quando eu tava na última consulta mensal, na consulta de 32 semanas, se não me engano, foi quando ela me passou essa injeção para eu tomar, e eu tomei com 34 semanas, por aí. Ela marcou, então, para eu voltar com 36 semanas, né, dali a um mês, e ela falou que a partir dessa consulta, eu faria uma consulta semanal até o nascimento da Pietra. Me pediu para que no dia da consulta eu fizesse uma ultra e levasse para ela. Então, essa consulta estava marcada para o dia 10 de fevereiro. O Pedro faz aniversário dia 9, então a gente tinha preparado uma festa para ele que ia ser no dia 12, que era um sábado, 12 de fevereiro. Eu fui para minha consulta no dia 10. Fui fazer primeiro a ultra e depois eu iria para consulta. Quando eu cheguei na ultra, a gente tinha pago uma ultra 3D. O médico colocou o aparelho. Aí, não tô conseguindo ver bem, botou de novo, eu não tô conseguindo ver bem. Aí ele falou assim, eu vou trocar, eu vou botar a ultra comum, tá? Eu não vou botar 3D não, porque eu queria ver uma coisa aqui. E aí ele botou a ultra comum, aquela 2D preta e branca, né? Aí ele bota, olha pra cá, olha pra lá, e falou assim, você vai mostrar essa ultra pra sua médica quando? Aí eu falei, hoje. Então você vai lá mostrar agora que seu bebê tá nascendo. Eu falei, oi? Você tá em trabalho de parto. Você já não tem mais líquido amniótico. Por isso que eu não tô conseguindo ver com a 3D. Falei, como assim? Você tá em trabalho de parto. Leva lá pra sua médica agora, por favor. Aí eu saí dali, fui pro consultório da médica. Cheguei lá, o consultório tava lotado. Falei com a secretária, eu fui na consulta, aconteceu isso. Eu tô com o exame aqui. Dei o pacote do exame na mão dela, só que isso já era quase horário de almoço, já era tipo quase meio-dia. E eu tava com muita fome. Eu tinha saído de casa cedo. Aí eu falei, eu vou ali embaixo fazer um lanche e já volto. Desci, fiz um lanchinho e voltei. No que eu voltei, não tinha mais ninguém no consultório. Tava vazio. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, a doutora quer te ver agora. Aí eu entrei, ela falou assim, você comeu? Eu falei, comi. E você não podia ter comido, você vai ter que comer. Eu falei, como assim? Aí ela me deu um toque. Falou que eu estava em trabalho de parto, que era pra eu ir pro hospital. Aí eu falei, tá, eu vou em casa buscar a bolsa do bebê. Ela falou, não dá tempo, corre pro hospital, senão você vai ter esse neném no meio do caminho. E aí eu fui pro hospital com a roupa do corpo. Ela, por eu já ter feito 2 cesáreas, ela achou mais seguro eu fazer outra cesárea. Então eu fui pro hospital com a roupa do corpo, sem bolsa pra mim, sem bolsa pro neném, no meio do caminho, ligando pra minha mãe. Mãe, pega a bolsa pro neném, pega a bolsa pra mim, arruma,
Porque eu não tinha nem a mala pronta, não tinha nada, porque ela tava marcada pra nascer mais pra frente, né? Marcada assim, né? Prevista. E eu cheguei pra ganhar a Pietra, tomei um banho no hospital, coloquei a camisola cirúrgica e entrei pro centro cirúrgico. A enfermeira veio e me perguntou: Cadê a roupa do neném? Eu falei: Neném não tem roupa. Neném, a roupa do neném ainda vai chegar. ah, não tem problema, a gente dá um jeitinho. E a Pietra nasceu e foi enrolada naqueles panos de hospital. E ela veio pra gente com a touquinha do hospital, o nome do hospital, e aquelas roupinhas do hospital, porque era o que tinha. E aí minha mãe chegou logo em seguida com a minha bolsa e a bolsa pra ela. Eu chorava, falava: ai meu Deus, minha criança não tem nem roupa, não tem nada. Ainda bem que eu tinha documento pra me internar no hospital, né? Senão nem isso eu tinha conseguido. Enfim, nasceu bem, tá? Não teve que ficar em UTI, nem precisou de incubadora, não precisou de nada. Já nasceu, já foi pro quartinho, já mamou no peito, foi tudo ótimo, excelente. Ela nasceu com 2,8 kg, a minha filha mais magrinha e foi a que eu engordei menos também na gestação. 2,8 kg, também foi a mais baixinha, 47 centímetros, foi a mais magrinha, a mais baixinha. Nasceu branca, lourinha, os cabelos muito lourinhos, chorava muito, bem chorona, aliás até hoje, né? Era bem chorona, mas uma criança tranquila de saúde, e foi ter problema de adenoide mais pra frente, mas a gente tratou adenoide de alergia alimentar ao leite, que ela, quando precisou sair do peito, ela foi pra creche, né? Ela tomava mamadeira lá e aí ela teve alergia a leite de vaca. A gente descobriu que ela tinha APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e ela tinha que usar um leite especial chamado Neocate. Mas tirando isso, tudo bem, foi tudo bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like aí, curte aí. Se inscreve no nosso canal. Beijo!